2019 seja diferente. Um erro fatal. Continuarmos a fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Por isso a ideia das resoluções. Resoluções vêm para calçar, para mudar algo que precisa, que vão abrir as portas para que as bênçãos de Deus possam chegar até nós. Porque às vezes nós mesmos estamos impedindo com as nossas práticas. Então, várias resoluções. A primeira que nós vimos foi que nós iríamos estar mais perto de Deus. Então a ideia, palavra de Deus, não há substituto para isso. Leitura da palavra, ouvir a palavra de Deus. Deus nos fala de muitas maneiras, mas também não só através da sua palavra, mas falando com Ele através da oração. Uma vida de oração intensa, completa, diária, então, extremamente importante. Segunda resolução, eu vou crer e esperar pelas promessas de Deus. Isso tem estado tão forte, eu tenho ouvido outros pregadores, outras mensagens, assuntos diferentes, né? De espera, como a gente aprende a esperar. Então, ontem à noite, de novo, estava, como fala em inglês, browsing, né? Procurando daqui e dali, e havia um pastor negro pregando, e ele estava falando sobre a importância de nós termos alguém na nossa vida que seja assim, um mentor, independente de nós estarmos em grupos pequenos, que é muito importante, vou falar sobre isso também, mas de ter alguém, um mentor. Nós aprendemos com. E ele estava falando que Isaac, o seu mentor, foi o próprio pai Abraão. Agora, a gente pega as coisas boas e as coisas ruins. Então ele pegou com o pai lembra aquela questão de dizer que a esposa era só irmã, em vez de dizer que era esposa? Então ele aprendeu esse mal com o pai. Aliás, pais, nossos filhos não fazem o que nós falamos. Eles fazem o que nós fazemos. Eles vão aprender a resolver conflitos como? Observando como nós resolvemos nossos conflitos e assim por diante. Mas ele disse, o pregador, mas o outro lado bom foi que ele aprendeu com o pai a esperar, crer e esperar pelas promessas. O que quero dizer com isso? O pai esperou quase 85 anos, né? Para que a promessa se cumprisse na vida dele. Ele esperou 20 anos depois de casado para ter também seus primeiros filhos. Então a ideia de que vem essa ideia de eu vou crer e esperar. Precisamos, se Deus lhe deu uma promessa, lhe deu um chamado, lhe deu um ministério, creia, espere. Creia, espere. Fique firme. Trabalhe em direção a isso. Mesmo que ainda não seja realidade. Outra, eu vou andar. Esse é para hoje, gente. Ai. Eu não vou andar sozinho. Falamos tanto sobre isso, né? Lembra daquele vídeo do cavalo cego e do cavalo que não era cego? Eu preciso de alguém. Sempre vai ter alguém mais à frente e alguém mais atrás. Eu preciso de alguém. Nós continuamos abrindo novos grupos familiares, tem sido muita bênção, muita bênção, né? Para a minha vida, para a vida da igreja. Eu encorajo você a fazer isso também. Eu vou cumprir a missão que Deus me confiou. O Senhor basicamente disse assim, olha, vocês são nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Sacerdote, eu pensei que sacerdotes fossem só os pastores, Não, todos nós. Ministério de todos os crentes. Sacerdócio é aquele que não é o papel de mediador, que Cristo já abriu o caminho. Não precisamos fazer o sacrifício, mas é o embaixador, é o que fala por. Então, lá Pedro fala que nós vamos fazer isso de que maneira? Louvando, a gente vai caminhando e louvando, e o povo vai perguntando o porquê, e você vai dizendo o porquê, que é Jesus. Então, a ideia é que eu vou cumprir a promessa. E, semana passada, eu vou lutar em oração por aqueles que Deus me deu. Isso tocou profundamente no meu coração. Então a ideia de que na parábola de Jesus, aquele Senhor intercede. Senhor, não corta a figueira ainda. Dá mais um ano. Para quê? Para eu afofar o chão, né? Vou cavar em volta. Vou tirar aí os espinhos, vou tirar aí tudo que atrapalha o crescimento. E vou colocar adubo também. Vou facilitar para que haja vida. Então a ideia é que nós nos colocamos na brecha, literalmente, por aqueles que estão ao nosso redor. Esposo, esposa, filho, filha, parente, amigo querido, pessoa do trabalho, seja quem for. Você disse, eu me recuso a ficar parado e ver meu querido indo uma direção que só vai trazer consequências difíceis. Independente, seja salvação, seja libertação, seja o que for, colocar-se na brecha. E hoje, finalmente, nós vamos estar trabalhando com nova resolução, mas caso você ainda não ouviu essas mensagens, ou quer ouvi-las de novo,
CCP Sermons no YouTube ou CCP Church no Facebook. Aí estão as mensagens em português, inglês e espanhol. Mesmo que a pessoa pregando seja diferente, a mensagem é a mesma em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar trabalhando com Mateus 19, de 16 até o versículo 30. Se abre a sua Bíblia lá em Mateus 19, a partir do versículo de número 16. Eu não vou colocar o texto aqui na tela, vou ler e fazer alguns comentários sobre ele, em nome de Jesus. Mateus 19, 16 a 30. Mantenha aberto, em nome de Jesus. Assim diz a minha versão, na Nova Versão Internacional. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lhes digo ainda mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu. Eu gosto desse Pedro demais, né? As perguntas que todos queremos fazer. Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, segunda vinda, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Nessa semana eu estava em preparação para esse texto, essa palavra de hoje, eu estava tentando imaginar como era com Jesus. E de repente, é coisa do Espírito Santo de Deus, né? Que de repente, assim, meus olhos se abriram e eu percebi algo. Jesus passou três anos com os discípulos e ele basicamente, ele ensinava, ele realizava para que eles pudessem ver como fazer, não é isso? E ao mesmo tempo, né, ele às vezes chamava atenção, mas eu me lembrei que nenhuma vez ele brigou. Eu não me lembro dele estar brigando com os discípulos, perdendo o controle com os discípulos. Vocês se lembram? Eu me lembro dele derrubando as mesas lá no templo, né? Às vezes chamando os outros lá de geração hipócrita, mas com os discípulos. Estão algumas considerações para você. Nós sabemos que orar é importante, não é isso? Muito importante. Diariamente. Maior a intimidade com Deus, maior o tempo de oração. Mas não é verdade. Ninguém precisa levantar a mão, não. Isso é muito difícil de fazer. Às vezes até nós nos paramos, separamos o tempo. Mas a mente vai para tudo que é lugar. Hoje começa a pensar 10 coisas boas. Mas vai assim, não é assim? E Jesus não só ensina sobre oração,
Mas também ele, nós vimos pelos evangelhos, que ele orava e orava muito. Ele orava cedo de manhã, ele orava ao entardecer, por vezes passou a noite inteira orando. As 2 vezes que ele levou discípulos com ele, o que aconteceu? Uma vez eles desmaiaram com a transfiguração, outra vez eles dormiram enquanto Jesus orava. Ele volta e diz: vocês não podem orar comigo 1 hora? Mas você notou que mesmo nesse ambiente Jesus não briga com eles? Eu fiquei pensando, por que assim? Porque se fosse eu daria uma bronca logo, né? Mas eu vou dispensar vocês e chamar outros discípulos de seus lugares. Gente que me acompanha. Mas sabe o que eu pude perceber? Eu pude perceber, assim, parte do ensino dele, assim, eu vou mostrar para você, eu vou modelar para você, mas é algo que tem que acontecer no seu ser. Porque se não acontecer, não adianta informação. E a paciência dele quando eles eram assim, tão superficiais? Eu me lembro uma ocasião, Jesus está falando que ele vai, né, em 3 dias, ele ia ser preso, né, que ele ia ser preso, depois estaria morto, e ele ia sofrer muito, crucificado, e depois em 3 dias ressuscitaria. E logo em seguida, ele viu aquele murmúrio entre eles, né? Eu pensaria, eles estariam falando: gente, como é que vai ser isso? É mesmo? Né? Coitado. E aí, alguma coisa que a gente pode fazer? Como é que é esse plano? Alguma coisa dessa natureza. Mas o que acontece? Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo aí? Eles sabem. Eles falam: nós estávamos discutindo quem vai se assentar à sua direita ou à sua esquerda. Ou quem é o maior no reino dos céus. Você aguentava uma coisa dessa? Ele ensina, ele traz uma criança e ele mostra para eles: olha, o reino dos céus é assim. Você entra igual uma criança, sem nada para oferecer, tudo para receber de graça. É assim que você entra. Ele vai falando isso para eles, né? Também ele fala: se você quer ser o maior, você seja o servo de todos. Você está me acompanhando o ambiente? Eu entendi que essa palavra de Mateus 16, essa resolução, ele está dando lições para nós, e para você e para mim. Ele está dizendo assim para nós: ouça, sem briga. Ele vê um jovem que se aproxima dele. Se você olhar nos 3 outros evangelhos que tem a mesma história, nós vamos saber que ele era jovem, que ele era rico, nós vimos aqui nesse texto também, e que ele era um dos oficiais do governo. Olha que combinação tremenda, né? Jovem, rico, oficial do governo. Receita para o sucesso total. Mas ao desenrolar essa palavra, o que é que nós descobrimos? Que a receita para o sucesso total, qualquer época do mundo, qualquer ano, nesse século, no século vindouro, todo mundo concordaria: jovem, rico, alta reputação, garantia para sucesso. Mas o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que os modelos deste mundo, que o mundo diz: é assim que você vai ser bem sucedido. Seja rico, o mais cedo possível, e seja reconhecido por todos. O que vai acontecer? Mas ele diz: são essas mesmas coisas boas que o mundo fala, que vão dar sucesso, que podem lhe custar a vida eterna. Você captou isso? Esse não é o único valor. O mundo ensina muita coisa, valores sobre família, sobre relacionamentos, sobre perdão, sobre paciência, sobre sexualidade, tanta coisa. Mas Jesus está entrando aqui na contramão. Naquela época, nos dias de hoje, todas as áreas. Vocês ouviram, agora no estado de Nova York, passou a nova lei do aborto a qualquer tempo, por qualquer razão. Só escolha. Mas só tem um problema. A lei do país diz: uma vez que a criança nasce do país, não da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a vida começa na concepção. Lá no íntimo, o Senhor começa a tecer a vida. Importa o que nós fazemos, se foi planejado ou não. O Senhor começa essa obra. Mas o mundo diz que vida é só depois que nasce. Então, se por alguma razão a família quer terminar, a mulher, ou o marido, ou o casal, ou quem que seja, quer terminar com o aborto, já está prestes a nascer, não importa. Mas desde que se nascer, não pode fazer nada, porque já é
um indivíduo com direitos. Mas então a lei autoriza, você pode matar a criança primeiro, depois dar à luz. Porque aí você não está quebrando a lei. Você entende o que eu quero falar? Isso é o mundo. Estou falando de um absurdo, não é isso? E há muitos outros exemplos que você poderia entender comigo. Então qual é a resolução? Esse é fácil de falar, difícil de fazer. Muito difícil. Eu vou andar na contramão deste mundo. Não é ser teimoso. Há coisas boas, fazem senso no dia a dia. Porém, quando a palavra de Deus disser, esse é o caminho, e o mundo disser, essa é outra opção, eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Captaram isso? Eu gostaria de olhar nesse texto alguns ensinamentos. Eu já mencionei sobre o sucesso, sobre ser rico, ser jovem, mas eu gostaria de mencionar aqui nesse texto algumas situações que podem nos dar a ideia de que como ele estava, aquele jovem rico, reconhecido oficial do governo, ele estava errando e perdendo a vida eterna porque ele estava baseando-se nos valores deste mundo. Aliás, isso é a compreensão, lá já em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, lá em versículo 2, fala assim: não se amoldem, ou não se conformem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que assim vocês possam experimentar e comprovar a ideia de saborear, ter na própria vivência, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ver como a vida com Deus é boa? Não se amolde ao mundo. Como eu falei, há coisas boas, mas em geral os valores estão na contramão. Você anda na contramão. É a sua resolução, é a minha. Então vamos ver algumas coisas aqui nesse texto. O que é que nós podemos ver nesse texto que eu creio que nos traz assim alguma direção? Por exemplo, no contexto, o rapaz chega para Jesus e a pergunta dele é sobre vida eterna. O que é que eu preciso fazer para ter vida eterna? Vida eterna, todas as vezes que aparece aqui na palavra de Deus, ela tem a ver com vida depois da morte, saída desse mundo. Você pode chamar de promoção, como meu sogro chama. Você pode chamar de transição, como eu ouvi alguém falando. O momento da transição. Eu me demorei um pouquinho para entender, estavam falando. O momento em que a pessoa transicionou dessa vida para a vida no além. Seja qual for. Existe uma preocupação. Se você é um ser humano, não importa se você crê em Jesus ou não, há uma preocupação com a vida depois da morte. Essa preocupação é genuína. Deve existir para todos nós. Porém, aqui começam os princípios. O mundo ensina que você será aceito, seja por Deus ou até um futuro, não importa a doutrina. O mundo diz, se você se comportar bem, pelo menos se comportar bem a maior parte do tempo, naquelas balanças antigas, antes das balanças digitais, onde havia um pêndulo, não é isso? Se o lado do bom tiver mais pesado do que o lado ruim, então você entra. Esse valor parece muito bom. Desempenho. Mas nós vimos que esse jovem, ele já cumpria a balança dele, né? Do fazer o bem estava completa. Ele falou, eu já faço isso tudo desde a minha juventude. Então o mundo diz, bom comportamento entra no céu. O Senhor fala, não é suficiente. Não vai dar. Aliás, a palavra de Deus ensina que se você está com Jesus, o seu ser será transformado e você passará a produzir e realizar coisas boas, mas não para ser salvo, não para ter vida eterna, mas porque você já tem vida eterna. Entenderam? Nunca para ganhar, mas porque já ganhei. Na contramão de Deus, o mundo ensina. Então o jovem chega, apresenta primeiro os padrões do mundo. Além de ser jovem, rico, né, e reconhecido pelo povo, porque eu sou um oficial do governo, eu também tenho aqui meu desempenho. Olha, estou lá em cima. Um pouquinho de mal, quase tudo bom. Jesus deixa uma coisa muito clara. Talvez ele falasse assim, moço, parafraseando,
Só existe uma pessoa que em tudo obedeceu ao Pai. Ele mesmo, né? A palavra de Deus fala assim: todos pecaram. Todos carecem, estão aquém da glória de Deus. Então, por favor, entenda isso. Não tem maneira de nós sermos perfeitos por nós mesmos. Impossível fazer isso. Só Jesus. O outro lado que ele mostra é que o mundo diz: você pode ser, no caso aqui, né, ter a riqueza, ter todas as coisas, né, tudo muito, muito bom, obedecer os mandamentos, você vai entrar no céu. Mas Jesus vem e toca em algo bem profundo, né? Ele fala: uma coisa te falta. Vá, vende tudo o que tem, dê aos pobres, volte e siga-me. E aí foi a hora que acabou a conversa, né? Aquele rapaz vai se retirar triste. Por que Jesus fez isso? Será que Jesus e Deus não gostam que a gente seja rico? Eles não querem que... Não é esse o ponto. Aliás, por mais abençoados que somos, mais recursos nós temos para abençoar outros. Nós somos canais. Porém, o problema aqui é que havia um conceito da época do mundo, inclusive os judeus, de que quando alguém era abençoado, esse alguém era rico. O outro lado do padrão do mundo era assim: se você estava sofrendo ou pobre, é que você havia feito algo errado e por isso estava sendo punido. Vocês já entenderam aqui a dinâmica? Olha o padrão do mundo. E aliás, isso acontece até hoje, né? A Bíblia está cheia de exemplos assim. É o próprio Antigo Testamento, livro de Jó. Lembra os seus 3 amigos? Amigos de Jó, amigos da onça, que ficaram o tempo todo acusando. Você está sofrendo, moço? Arrepende-te, porque você deve ter feito algo. E assim o Senhor vai liberar as bênçãos. Então o mundo fala: se você está andando com Deus, tudo vai bem. Se ele era rico, então tudo estava bem. Mas o que Jesus está ensinando? Não necessariamente. Tem falado muito forte no meu coração o seguinte: ouça, o Senhor nos dá uma chamada, como o caso de José. Ele deu sonhos, bem jovem, e aí as coisas começam a dar erradas, mas ele fixou os olhos no sonho, nunca se desviou, mesmo quando todos os sofrimentos vieram, ele continuou firme naquilo ali, e lá na frente o Senhor veio e atendeu. Ou seja, em nenhum momento ele pensou: olha, os meus irmãos me jogaram no buraco porque eu pequei. Os irmãos me venderam para os ismaelitas porque eu pequei. Os ismaelitas me venderam para os egípcios porque eu pequei. Eu fui para a casa de Potifar e a mulher foi injusta comigo porque eu fiz alguma coisa errada. Fui para a prisão e nada disso. Pelo contrário, mais tarde ele vai ver: se os meus irmãos não tivessem me colocado no buraco, eu não teria sido vendido para os ismaelitas, eu não teria sido vendido para os egípcios, eu não teria ido para a casa do Potifar, ela não teria mentido a meu respeito, não teria ido à prisão, porque foi por causa disso que o Senhor me exaltou. Você sentiu? O mundo pensa assim. Jesus está ensinando para nós: você precisa andar na contramão. Deus te deu algum sonho, te deu alguma missão, te deu algum trabalho, te deu alguma promessa? Fica firme nela. Siga o caminho, siga a palavra dele. Óbvio, irmãos, que nós vamos usar bom senso. Se alguém vem e tem um argumento bom: olha aqui, Renato, você não está se comportando bem, isso aqui, aquilo ali, tal, ok, considere. Mas o que o Senhor falou com você primeiro é o que permanece. Fique firme aí, porque Ele vai ver você. Eu vou andar na contramão do mundo. O mundo fala desempenho, o mundo fala, né, desista. Não, o Senhor me chamou, eu vou continuar. Mas voltar à questão da riqueza. Qual era o problema desse caso aqui? Vou parafrasear o governo do Brasil. Vocês notam que eu não falo de política aqui nunca, né? Nem pró nem contra. Acho que é até difícil você saber onde é que eu estou, né? Aleluia. Eu sou de Jesus, né? Amém. Presta atenção. Mas aqui Jesus estava dizendo para ele o seguinte: olha, o mundo fala que você pode ser uma pessoa muito rica, tá? E você pode seguir a Jesus também. Mas aqui o Jesus estava falando para o senhor: moço, tem que ser Deus acima de todos e primeiro de tudo. Eu dei uma mudada aqui no slogan, né? Mas você reconhece aí, tá? Ou seja,
Eu não compartilho a minha glória com ninguém. Sabe por quê? Porque no momento que alguma coisa toma o lugar de Deus, no caso aqui a riqueza, isso quer dizer o seguinte: o meu valor, a minha identidade provém daquilo. Pode ser um cônjuge, pode ser um namorado, uma namorada, pode ser um noivo, uma noiva, pode ser o esposo ou a esposa, pode ser uma carreira, seja o que for, pode ser um filho. Que tragédia, que quando os filhos crescem, né, o casamento estremece. O que isso acontece? Mostrou, né? O que trazia significado para a vida eram os filhos. Agora que eles já tomaram seus rumos, o mundo fala, é normal, é um empty nest, acha coisa para fazer. É porque se nós estamos com o Senhor, é muito bom quando o Senhor nos preserva, mantenha o esposo e a esposa até estarem velhinhos, que os dois nem sabem mais que dia, nem que hora do dia é, né? Até lá. Aproveita até o final, né? Mas e as tragédias que vêm? Recentemente, né, o falecimento daquela senhora aqui, em junho, né? 36 anos. Eu falei, como é que pode, gente? Alguém tão jovem. Nós falamos antes de começar o culto sobre alguém, né, que também, esse câncer, essa doença miserável, 50 e poucos anos, 50 e poucos anos é jovem, começou a viver. Mas o ponto é, quando o Senhor tira, a vida acaba? Não. Se acabou, é porque aquilo ali, aquela pessoa, aquela situação, era o meu Deus. Então o mundo ensina, diz que você pode ter isso, mas Jesus fala, só tem um lugar primeiro, Ele mesmo. Porque com Ele todas. Deixa eu fazer aqui uma pausa, dar uma volta. Algumas alertas para nós. Você pode estar falando assim, o pastor está falando sobre riqueza, mas ninguém aqui é rico, né? Se você vive na América, você é rico. Porque o mais pobre da América, eu vou dizer hoje, né? Tem coisas que alguns, né, nem imaginam. Então, riqueza não é você ser milionário. Riqueza é você ter recursos que podem competir com a identidade de quem você é e podem tomar o lugar de quem Deus é na sua vida. Cuidado com isso. Ainda nessa questão de riqueza, nesse texto falou assim, assim como o camelo, Jesus não falou para nós, para passar no olho de uma agulha, não foi isso que ele disse? Como é que é o versículo direitinho, né? É mais fácil, não é isso? Versículo 24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Obviamente, camelo era o animal maior da Palestina. Continua sendo, a não ser que sejam animais importados de outros lugares. Natural da Palestina. Maior animal, enorme. Agulha, você pode pegar um objeto de costurar, né? Mesmo uma agulha grande, pequena. Alguns estudiosos, isso é difícil de comprovar, mas alguns estudiosos consideram que talvez a agulha aqui não é a agulha de cozinhar ou costurar. Se você cozinhar com a agulha vai ser problema de costurar. Mas seria as portas pequenas que haviam nos muros. Muros haviam lá cercando as cidades. Portões grandes. Mas durante o fim de semana, os sábados, então lá em Jerusalém teriam aquelas pequenas portas que eram suficientes para um ser humano passar. Mas para um camelo era complicado. Mas empurrando, arrastando, dava jeito. A ideia é que alguns falam, era difícil, mas conseguia. Acho que Jesus põe isso tudo para descansar quando ele fala assim, é impossível. Impossível. Qual é o ponto? É que sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo Jesus, mesmo o Espírito Santo que falou, todos pecaram e carecem, estão aquém da glória de Deus. E diz, o salário do pecado é a morte. Mas a palavra ainda, a mesma palavra diz, mas Deus amou o mundo de tal maneira que aquilo que é impossível para o homem, Ele tornou possível para Ele, por Ele. O que é? Que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterno. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Qual é o ponto, então? O que nós aprendemos aqui? Fácil falar, difícil de fazer. Mas eu creio que essa palavra tem a ver com pare. Você está preocupado com a vida eterna? É legítimo. Mas você não vai conseguir a vida eterna através do desempenho. Você não vai conseguir a vida eterna, como aqueles pensavam, né? Através da sua identidade. Dividir um pouquinho. Eu creio em Deus, mas depois eu faço um equilíbrio, né? Ou mais ou menos assim: no domingo eu sou crente. De segunda a sábado eu sou um cidadão do mundo. Não funciona. Cada um de nós vai ter que peneirar isso para saber exatamente onde é que área da vida. Eu mencionei algum desempenho, coisas assim, né? Outras áreas, né? Mencionei do aborto também, além das finanças, né? Família, resolução de conflitos, questão do divórcio, questão da sexualidade. Uma questão, né? Falando de Nova York outra vez. Nova York tem agora com o Congresso do Estado, o Senado do Estado e o Governo do Estado, todos alinhados, são o que se chama de liberais progressivos. Então tem uma agenda bastante arrojada. Outra mudança é que, quando a criança nasce, onde diz menino ou menina, pode ser other. Você decide. Você escolhe. Ou talvez mais tarde a criança que vai escolher. Tá? Padrão do mundo. Padrão de Deus. Não quer dizer que amados de Deus, sexualidade é apenas um de uma lista enorme de... Aliás, em Romanos 1, a questão da sexualidade está junto com obediência aos pais, no mesmo nível. É uma lista de pecados desse tamanho. Sexualidade está junto, até desobediência aos pais. Infidelidade nos contratos, imagine isso. Está na mesma condição. Então, pecado é pecado. Mas o meu ponto é, quando nós temos a ousadia, a coragem de dizer, a palavra de Deus já não existe mais. Só vou seguir os caminhos do que o mundo diz. Porque a palavra aqui é um chamado. Eu vou andar na contramão. Para isso eu preciso conhecer a palavra, obviamente. Mas eu preciso fazer a resolução. Eu vou andar na contramão deste mundo, porque eu estou andando nos caminhos do Senhor. Se nós fizermos isso, aí nós vamos aprender lá com Paulo, né? A promessa se cumprir. Nós vamos saborear qual é a perfeita, completa, agradável vontade do Senhor. Aí aqueles rios de água viva, aí aquela vida abundante vai fluir certamente sobre nós. Eu creio que é um chamado de fé, é um chamado de tomada de posição, não é isso? Complicado, fácil de falar, difícil de fazer, mas com Deus tudo é possível. A palavra diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou, obedecendo a nossa salvação, não nos dará com ele também todas as coisas? A resposta é absolutamente sim. Ele vai guiar você, Ele vai guiar a mim. O que precisa ver da minha parte é dizer: Senhor, aqui estou eu. Eu creio que está chegando o momento, como igreja, né, de nós, sabe, é um passo além. Não é ser chato, nem ser retrógrado, nem ser passado, nada disso. Mas de pessoas que confiam na palavra do Senhor. E dizer: eu vou andar na contramão. O Senhor diz para crer e esperar, eu vou crer e vou esperar. O Senhor diz para estar mais perto dele, que as coisas eu vou aprender com ele. Mas eu vou andar na contramão desse mundo. Se alinhar com a vontade de Deus, aleluia. Mas se não alinhar, eu vou andar no caminho do Senhor. Sei que isso pode significar muito ou nada. Para mim significa muito. Gostaria de convidá-lo a se unir comigo aqui no altar, significando e dizendo: Senhor, mais uma resolução para 2019. Eu vou andar
na contramão desse mundo. Eu vou viver a minha vida de acordo com os seus padrões. Porque o que é impossível para mim, é possível para o Senhor. O Senhor que me salvou, me transformou. O Senhor também me dará força para perseverar em nome de Jesus. Você está aqui nessa manhã, tem o desejo de fazer isso? Eu vou orar logo depois, se esse é o desejo. Vem aqui ao altar comigo para encerrarmos esse culto juntos, dizendo, com essa atitude, já tomei essa resolução. Eu vou andar na contramão desse mundo, em nome de Jesus. Pai querido, me sinto agora como um Josué da vida. Senhor, eu e a minha vida vamos andar na contramão desse mundo. Eu oro, Santo Espírito de Deus, move irmãos e irmãs aqui nessa manhã e outros que vão estar ouvindo mais tarde para tomar a mesma decisão, em nome de Jesus. Cadeias rompidas, cadeias abertas, o caminho está livre para essa decisão. Reconsagração, entrega total, em nome de Jesus. Se esse é o seu desejo, vem aqui ao altar comigo para reunir-se, para terminarmos esse culto.